A paz do Senhor, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos, amados em Cristo. Que Deus abençoe, graça, paz e muita bênção de Deus. Vamos consagrar esse tempo de oração, Senhor, amém, aleluia. Senhor, graças te damos, Ebenezer, porque até que o Senhor tem nos sustentado. Obrigada pela tua graça e por tudo que temos e somos. Senhor, nós queremos te pedir a tua bênção, a tua graça, Senhor, entendimento para tudo que vamos tratar nessa noite sobre a tua palavra. Senhor, traz a revelação, Senhor, de tudo que tu queres, Senhor, meu Deus, que nós tenhamos o conhecimento. Senhor, nós queremos declarar que tudo que temos e somos é teu. Pedimos, Senhor, que tu nos cubra com o sangue de Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos falar, sobre pedir ao Pai. Pedir ao Pai sobre tudo. Dependência, saber ouvir, saber pedir, saber que Ele é o Senhor de tudo. E nós vamos ver isso através da palavra de Deus, que está lá no livro de Mateus 9. Mateus 9, a partir do 35, para a gente entender mais ou menos todo o texto, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Glória a Deus, aleluia. Esses dois últimos versos foi onde o Senhor, quando Ele me chamou através dessa palavra, E hoje nós vamos falar exatamente sobre esses dois versos, Então aqui nós vemos o começo aqui da palavra, onde Jesus estava falando, aos seus discípulos a respeito daquela multidão que estava ali, ele pregando, ensinando. Então chega uma hora que ele olha aquela grande multidão e ele fala para os seus discípulos, que uma compaixão muito grande estava no coração dele, e ele olha e ele vê as ovelhas como aquelas pessoas, como ovelhas que estavam sem pastor, Então ele olha e ele diz, ovelhas, comparava, como se fossem ovelhas sem pastor, quer dizer, sem cuidado, sem proteção, sem direção, sem nenhum tipo de cuidado mesmo, como se elas estivessem perdidas. Então Jesus tem compaixão daquelas vidas. Então ele chama os seus discípulos, e ele fala sobre a grande necessidade daquele povo ser cuidado. Então ele compara aquele povo todo, aquela multidão, aquelas pessoas que ele comparou como ovelhas que estavam desgarradas, desprotegidas, sem pastores, sem direção, perdidas, necessitadas. Então ele compara como uma seara, e ele diz que a seara é muito grande, a multidão era muito grande, o povo era muito, e ele disse poucos os ceifeiros, poucas pessoas para trabalhar por aquelas vidas, para cuidar, para apacentar, Então ele diz, então ele fala para os seus discípulos: olha, vamos rogar ao Senhor da seara para que mande ceifeiros, Em outras palavras, mais ou menos isso, Jesus quis dizer: olha, vamos rogar, vamos pedir ao Senhor da seara, a Deus, que mande ceifeiros. Quer dizer, Jesus nessa hora, ele entende que aquele povo todo, aquela plantação que ele estava falando, aquilo tudo pertencia a Deus, que aquilo ali era do reino de Deus, aquilo tudo era realmente, propriedade de Deus. Então ele fala que o Senhor da seara, o Senhor da propriedade, o Senhor daquelas vidas, que era Deus, Então ele diz: vamos pedir para o Senhor dessa seara, o Senhor dessa plantação, O Senhor de tudo que tem aqui, o Senhor que comanda tudo isso aqui é dono, aquele que é dono de tudo. Vamos rogar, quer dizer, vamos pedir para que Ele mande, trabalhadores, ceifeiros, para a sua seara. Então eu acho tão interessante, porque Jesus ele não diz assim para os seus discípulos: olha, aqui o povo está muito grande, estão muito perdidos, estão muito sofridos, muita necessidade, chama aí os discípulos, veja aí quem pode cuidar. Não, ele diz: não, vamos pedir para o Pai, vamos falar com o Senhor de toda a plantação, para o Senhor da seara, vamos pedir para Ele mandar, Jesus não diz assim: olha, vamos aí buscar quem sabe cuidar, quem é que está formado, quem é que sabe cuidar de seara, quem é que sabe cuidar de ovelha, quem é que já tem um diplominha aí, quem é que já está habilitado. Não,
Não, né? Ele diz que vamos suprir a necessidade da colheita, né? Nós precisamos colher e nós precisamos de pessoas para colher, né? Então, quando Jesus ele olha para tudo e ele diz assim, quem pode resolver tudo isso é o Pai. Quem pode resolver tudo isso é o Senhor da Seara. É interessante porque muitas vezes, né, nós não acreditamos, né, que Deus pode resolver nossos problemas, nossas situações. Então, às vezes, muito pouco nós rogamos a Deus, né? E a gente vê Jesus aqui dizendo, rogai. Rogai ao Pai, rogai ao Senhor da Seara, né? Como quem dissesse, vamos pedir para Ele mandar. Ele sabe quem Ele manda, Ele sabe quem está especialista, Ele sabe quem já está formado, quem já está capacitado, né? Então, Jesus, Ele confia que o Pai pode resolver aquela situação, né? Então, Ele diz, vamos rogar ao Senhor da Seara, vamos pedir ao Senhor da Seara, o dono de tudo, né? Então, mas nós não temos essa capacidade de pedir ao Senhor da Seara, de rogar ao Senhor da Seara, né? Muitas vezes nós estamos com problemas, isso nós vamos trazer para os nossos dias, para o nosso problema, para a nossa dificuldade, como resolver, né? Então, muitas vezes nós não achamos que Deus pode resolver nossas circunstâncias e muitas vezes nós achamos que o que nós vivemos é nosso, né? E Jesus ensina de uma outra maneira. Jesus diz que o Senhor da Seara, né, que a Seara é dele, né, e que vai pedir para ele. E nós não, nós achamos que nós somos dono da nossa vida, dono de tudo que temos e que nós vamos fazer do nosso jeito, né? Então, muitas vezes, né, aí geralmente quando Deus ele é rogado, é chamado para enviar, né, o socorro, o auxílio, né, ou para suprimento de qualquer tipo de necessidade, ele faz o que? Ele primeiro ele capacita e depois ele envia, ele forma e depois ele manda, né? Mas quando nós metemos o pé pelas mãos, o que acontece, né? Aí Deus tem que vir naquele meio daquele caos todo, né? Quando a coisa já tá pegando fogo e aí nós não conseguimos resolver, ou então nós enfiamos o pé pelas mãos, nós resolvemos fazer como nós achamos que é e chegamos lá na frente e vimos que a circunstância não é bem isso. Então aí é que nós vamos lembrar de clamar e pedir para o Senhor, né? E aí o Senhor entra no meio daquele caos todo, né? E aí ele vai, né? Aí ele vai capacitando, né? No meio daquele caos, o Senhor capacita para nós chegar num determinado lugar, numa determinada formação para aquilo que nós estamos pretendendo ou para aquilo que o Senhor diz que é o nosso destino. Então, o que acontece? A capacitação muitas vezes vem através de uma dor, a capacitação vem através de uma perda, de uma doença, de um problema familiar, de um problema no trabalho, um problema na sociedade, um problema na igreja, um problema que nós, né? Então, muitas vezes é dessa forma que nós vamos ser capacitados. Não que Deus vai querer capacitar no meio da dor, mas para nos tirar de todo aquele processo de dor, de perdas que nós estamos passando, porque nós fizemos escolhas sem rogar ao Pai, sem consultar a Deus, sem buscar a face do Senhor. Então, o Senhor vem, né, e vai procurar nos tirar daquela circunstância, mesmo que ainda nós vamos sendo, né, trabalhados por ela. Então, depois que nós passamos por aquela circunstância toda, com a mão do Senhor, com o trabalhar do Senhor, né, que Ele toma aquilo tudo que era uma maldição, Ele transforma em bênção, né? Muitas vezes nós caímos e graças a Deus que o Senhor nos sustenta, Ele nos segura e nos levanta. Eu amo a palavra de Deus quando ela fala, né, que 7 vezes cairá o justo e 7 vezes vai levantar, quer dizer que nas 7 vezes a mão do Senhor nos levanta, né? Só que depois que nós passamos por todos aqueles problemas e o Senhor foi nos moldando em meio àquelas circunstâncias difíceis que nós passamos, aí nós saímos meio que doutores, meio que espertos, mais ou menos isso, né? Naquela determinada situação, naquela circunstância que nós passamos. Nem sempre nós saímos aprovados, né? Às vezes nós somos reprovados, temos que repassar no teste, vamos repassar nas circunstâncias, aqui e ali, mas nós acabamos no final, depois do trabalhar do Senhor nas nossas vidas, mediante a todas as nossas circunstâncias que nós estamos vivendo, o Senhor faz uma formação, né? E ali nós vamos nos tornando os especialistas, os experts no assunto, né? Pela graça do Senhor, né? Então nós vamos sabendo manejar uma espada, porque nós já lutamos muito, vamos saber aprendendo ali a usar um escudo, porque bastante tivemos que nos defender, né? Em todas as circunstâncias da nossa vida nós aprendemos, né? Tiramos
tiramos lições, mesmo daquilo que às vezes nós achamos que foi muito difícil, que foi uma dor, que foi uma dificuldade, uma perda, um luto, né? Mas através daquela circunstância que nós passamos, nós realmente também, ali nós somos também capacitados por Deus para aprender para as próximas fases, né? Aí a gente diz, ali eu já aprendi, eu não vou mais, ali eu já aprendi, eu não caio mais, né? Então é onde Jesus, né? Ele vem através dessa palavra, ele vem nos ensinando, né? Todas as vezes que Jesus ia falar qualquer coisa, ele dizia, vamos orar, né? Vamos pedir ao Senhor, vamos orar ao Pai, vamos rogar ao Pai. Então nós temos que aprender a ir buscar o Senhor, né? Sobre tudo que nós queremos, sobre todos os problemas, as dificuldades, mas também, né? Ainda que não tenha um problema, mas nós queremos um futuro, nós queremos uma bênção, nós queremos alguma coisa, nós aprender a rogar ao Pai, pedir ao Pai, né? Falar para o Pai, Pai fazer, Pai mandar, né? O Pai vai resolver, o Pai vai operar. Então, nós aprender a ter uma dependência maior de Deus, né? Então, além assim de nós termos nossas necessidades supridas, né? Quando Deus vai fazendo as suas escolhas, Ele vai capacitando, né? E só assim, quando nós vemos que somos dependentes de Deus, nós entendemos que rogar ao Pai é quase que uma necessidade das nossas vidas. É quando nós aprendemos a ter dependência por Deus. E daí, né? O Senhor da Seara, o Senhor do Reino, o Senhor da nossa vida. Aí Ele sabe tudo como funciona certinho. E Ele pode resolver todas as coisas. Amém? Aleluia! Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos ensine a ser mais prudentes, né? E começarmos a rogar ao Pai, pedir ao Pai a tudo que necessitamos e lembrar que tudo é dele e nada é nosso. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Sim, Senhor. Por essa palavra nós aprendemos, Senhor, assim como Jesus, na humildade do Senhor, que Ele entendia rogar ao Pai, pedir ao Pai, que Ele era o Senhor de tudo, Ele era o Senhor da seara, Ele é o Senhor das vidas, das pessoas, Ele é Senhor do reino. Senhor, por isso, nessa noite, Senhor, nós queremos também, Senhor, te pedir que nos ensine a rogar ao Pai, a pedir ao Pai, a pedir resposta, direção, a pedir que o Pai resolva por nós. Senhor, nessa noite, nós apresentamos nossas vidas, Senhor, em humildades a Ti e pedimos, ensina-nos, Senhor, a rogar ao Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nessa noite aprender a depender do Senhor para tudo que temos e somos. Senhor, nós precisamos e necessitamos, Senhor, declarar e entender que tudo que temos e tudo que somos pertence ao Senhor, pertence ao Senhor da seara, pertence ao dono do reino. Por isso, Senhor, nada nosso, tudo teu. Aqui nós entregamos nessa noite tudo que temos e tudo que somos a Ti. E pedimos, Senhor, ensina-nos, Senhor, a todos os dias, Senhor, a entregar ao Senhor que tudo é dele. E assim, Senhor, descansar que o Senhor tem tudo sob o controle e sob o seu cuidado. Em nome de Jesus. Senhor, que sejamos nós, Senhor, os trabalhadores, os cefeiros escolhidos. Eis-nos aqui, Senhor, para todo o teu plano e projeto, para toda a tua boa obra, Senhor, em nome de Jesus. Sempre, Senhor, eternamente, pedimos o teu conselho, pedimos, Senhor, a tua direção e o teu cuidado para tudo que temos e tudo que vamos fazer. Em nome de Jesus. Assim nós rendemos glória, assim nós rendemos louvores e assim nós te pedimos, Santo Espírito, nos ensina, Senhor, nos ensina a dependermos cada dia mais e mais de Ti, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É tempo de nós começarmos a aprender, né? Que o Pai é que manda em tudo. Então vamos rogar ao Pai, vamos pedir ao Pai e Ele manda, e Ele faz, e Ele opera em nossas vidas, amém? Glória a Deus, fique na paz.